Agora, falando sinceramente, como um pai que sou, e você também, que é pai e mãe, temos que reconhecer a nossa precariedade, a nossa pobreza para com os nossos deveres espirituais, não só para conosco mesmo, mas para com os nossos familiares. Porque é justamente esta negligência é o que termina trazendo as piores, as maiores dificuldades dentro de casa. Quando o lar deveria ser um lugar de paz, de refrigério, de repouso, de harmonia, de amor, de entendimento. Eu penso que tudo, primeiro, é o que disse Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, quando deixamos as coisas de Deus, as relegamos a outros planos, é claro que haverá consequências funestas em tudo isso. E hoje vivemos uma certa delinquência. Alguém diz, uma delinquência juvenil? Não, eu penso que a coisa está mais para o lado da delinquência paternal. As coisas não estão em seus devidos lugares, exigimos tanto um do outro, exigimos tanto de nossos filhos, e a verdade é que damos muito pouco. Temos pouco tempo. Temos pouco de Deus para dar-lhes a eles. A convivência familiar, ela deve ser a mais perfeita possível. Apesar de todos sermos imperfeitos, não é certo? Mas cada um sabe que não existe um relacionamento sem ter suas diferenças, sem ter suas rusgas, de vez em quando, não diariamente. Porque isto só existe nos contos de fadas, só. Mas mesmo assim, com essas pequenas diferenças, somos incompativelmente, ou devemos ser, vocês, os casais, devam ser felizes, porque somos uma unidade composta. Quando Deus diz, e os dois serão uma só carne. É claro, cada um tem a sua identidade, tem a sua personalidade, mas lembre-se que o casamento, ele simplesmente sendo orientado por Deus, pondo Deus em primeiro lugar, somente tem que se dar bem. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, uma adjuntora. Veja vocês que é o que Deus tem planejado. E disse o irmão Brana que após a salvação, a coisa mais importante é o casamento. É o sonho da menina, é o sonho do rapaz, é o sonho dos pais, é a preocupação dos pais. Quem vai meu filho trazer para a família? Minha filha vai trazer quem para a família? Por quê? Não é preciso trazer 2, 3 ou 4 errados para azedar as coisas. Basta um para estragar toda a harmonia familiar. Então, somos
duas personalidades, porém, diz a Bíblia, e ambos serão um. É uma unidade composta. Então, sendo composta, ela não é perfeita. Se fosse perfeita, uma unidade composta, seria desnecessário mais um. Então, aí está aonde você tem que procurar compreender, se adaptar um ao outro, dar de si, porque o amor não exige para si. O verdadeiro amor, ele cede, ele dá, ele se entrega. Então, os casais, vocês devam evitar discussões diante de vossos filhos. Mãe, não denigre a imagem do teu esposo diante de estranhos, diante dos filhos. Lembra que como vocês são, você está despindo a você mesmo ao falar dele, ao falar dela. Procure ver as virtudes, o que tem de bom, e faça com que os filhos vejam isto que tem de bom, para que eles honrem seu pai, honre sua mãe. Não leve-os a ver somente defeitos, falhas. Então veja que é necessário evitar estas coisas ruins, porque são sementes que não darão bons frutos no coração deles futuramente. Isso é um compromisso que você deva fazer. Você, meu irmão, você, minha irmã, deva pôr um ponto final nessas discussões tolas, bobas, ignorantes, nesses momentos de piques, de iras. Pare com isso. Se isto resolvesse, tudo bem, mas isso não resolve. Só leva a coisas piores. Portanto, estas coisas simplesmente tiram a autoridade do homem. Quando você, minha irmã, deve lutar para ajudar na autoridade do seu esposo, da sua esposa, meu irmão, e não minar esta autoridade, para que isto não cause amanhã desrespeitos dos filhos para com os pais. Então, você estaria poupando, fazendo assim, poupando seus filhos de futuros sentimentos, de futuros conflitos. Veja vocês, livrando-os da insegurança, e mesmo quando eles se casarem, veja, tiverem suas diferenças, eles sentirão e saberão que seu casamento não é normal, se vocês levarem as coisas de uma maneira anormal. Mas se levando as coisas dentro de uma compreensão, do respeito mútuo, olha, eles verão que seus futuros problemas também são passíveis de resoluções. Então, veja que as rebeldias dos filhos também, elas não devem ser para nós, os pais, um motivo para nos levar a radicalismos, para tomar atitudes drásticas. Não, lembre-se, ela nunca deixará de ser sua filha, ele nunca deixará de ser seu filho.
Certa vez Juscelino Kubitschek, dizendo para suas duas filhas, assim conta ela, ele dizia: filhas, vocês não errem, mas tem uma coisa, mesmo se errarem, saiba que eu estando contra o vosso erro, mas eu quero vos ajudar. Você sai hoje com um problema, amanhã volta com 10. Porque é isto que acontece. Na parábola do jovem pródigo, ele saiu com problema. E com quantos problemas ele voltou? Então veja vocês que nunca se deva partir para o radicalismo. Agora é certo que não vamos deixá-lo com que eles façam o que querem dentro de casa. É necessário ensinar-lhes desde pequeno o respeito pela fé dos seus pais, dos seus irmãos. Isto tem que começar o mais cedo possível. Ensinar o respeito pelas coisas de Deus. Agora você pode dizer, mas se a coisa anda tão difícil, pastor, como eu vou fazer? Irmãos, não há problema sem soluções. Não existe uma fechadura sem uma chave para abri-la. É você encontrar forma, chegue-se a Deus, pede a Deus sabedoria. E lembre, se você tem 5 filhos, eles são diferentes um do outro. Não é isso? Peça a Deus a maneira certa para que você saiba tratar com cada um, sem despertar o ciúme do outro ou preferências. E vocês sabem que estas coisas causam mais dificuldade entre eles mesmos. Então você diz, e quando houver todos esses problemas, eu quero só lhe dizer, procure amá-los. Como sempre você os amou, ame a eles como eles são. Não fique somente ralhando-os, chamando a atenção, despreciando-os. Chame a atenção, aconselhe, oriente naquilo que precisa serem orientados. Quando estão errados, chame a atenção. Mesmo que queira ouvir ou não, você simplesmente busque o momento certo e converse. Filho, por favor, assenta-te aqui, gostaria de te falar um pouco. Vocês sabem como às vezes os adolescentes se portam, mas no fundo, eles vos amam. No fundo, os pais são seus heróis. Se não reconhece agora, mas no futuro reconhecerá. Geralmente, quando a criança ela é nova, ela diz assim: o papai sabe tudo, o papai é forte, o papai é poderoso, o papai é isso, a mamãe é isto e aquilo. Quando eles alcançam uma certa idade, lá seus 12 anos, começa, eu acho que não é tudo aquilo que eu pensava. Quando vai lá pelos seus 17, eles dizem, o velho não entende nada. A velha não sabe de nada. Lá pelos seus 22, 23 anos em diante, são uns quadrados. Depois que eles casam, formam os lares deles, então eles vão começar a dizer, parece que eles sabiam alguma coisa. Logo mais para frente, como a mamãe, ela entendia as coisas. E no final das contas, lamentarão dizendo, eu poderia ter aprendido mais. A vida é isso, não é certo?
Então, anima-os nas coisas corretas e os desanime nas coisas erradas. Esta é a maneira de ajudar. Diga para eles os compromissos que eles devem ter com Deus. Que assumam um compromisso, uma decisão. Não é porque nasceram dentro da igreja, conhecem o Evangelho. Isso não quer dizer que eles são convertidos. Mesmo que tenham sido batizados e até tomando a ceia, isso não quer dizer que estão bem convertidos. O que converte uma pessoa é o Espírito Santo. Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, Pedro, ajude os seus irmãos. E Pedro havia deixado a família para seguir a Jesus, havia feito prodígios e sinais, contudo ainda não era convertido. Então, quando você, moço, chegar a tomar uma posição séria, e essa é uma posição sua para com Deus, independente de pai, de mãe, você assumiu um compromisso pessoal com Deus, aí sim, aí começa a verdadeira conversão. Então, veja que é necessário despertar nos filhos as coisas espirituais. Há muitos pais que só despertam em seus filhos as coisas materiais. Só estudo, dinheiro, riqueza, você tem que ganhar isso, aquilo, mais. E o que leva desta vida? Depois vai fazer como o jovem rico. Não pode seguir a palavra porque, na verdade, é como disse o irmão Braga, que a riqueza sempre leva o homem a afastar-se de Deus, porque coloca o coração nisso. Ensine-os a amarem a Deus, e ensine-os a buscarem quais são os planos de Deus para com eles, porque Deus na Bíblia tem a resposta, o seu plano para com cada moço, para com cada moça. Agora, eles terão suas dúvidas, eles terão suas dificuldades, e é melhor você ouvi-los do que outros ouvi-los, não é certo? Porque você os ama e você dará o de melhor para eles. Por isso procure ouvi-los, pare, ouçam-os, entende? E também faça com que eles ouçam a vocês. Isto sem aquela imposição, sem aquela gritaria, isto sem aquelas ameaças todas. Mas procure, pais, cativar a amizade dos seus filhos, a confiança. As mães devem ser as melhores amigas de suas filhas. Os pais devem ser os melhores amigos de seus filhos. Mas, contudo, não participe de erro. No que é certo, eles têm que saber e ver em você esta personalidade. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Nisto você estará criando um valor chamado honestidade, respeito. Agora, concordar com tudo, concordar com erro, você simplesmente estará ajudando, empurrando-os para as coisas mais erradas. E às vezes aquela exigência, vocês sabem como que é. Por fim você cansa e você cede a uma coisa errada. Parece que de momento tudo está em paz, tudo está maravilhoso, mas daqui um pouco lá vem outra cobrança de algo mais,
E quando a porta se abre, daí já não se deixa, já não tem mais como fechar. É claro que eles pressionarão, mas você tem que ter regras. Toda família, já temos dito, deve ter regras. E isto não se põe depois das crianças grandes, a coisa quanto mais cedo, melhor. Então veja, você tem que demonstrar o seu amor para com eles. Agora o amor não quer dizer só lhes dar presente, ou isso, aquilo, é dar atenção. O verdadeiro amor, ele protege, o verdadeiro amor, ele cuida. Veja você, e leve-os desde pequenos a se integrarem, a verem o que é a família. Porque há filhos que pensam que dentro de casa, adolescentes, eles são visitas. A casa do pai e da mãe é um hotel deles. Chega exigindo as coisas, querendo as coisas, pronto, a roupa passada, o sapato limpo, a pobre da mãe corre daqui, corre dali. Mas tudo isto é porque não houve desde o início este ensino. Guardar o sapato no lugar, ensinar a eles que todos têm que cuidar do ambiente, terem esta compreensão familiar e que todos têm a mesma obrigação, não é certo? Não é todos por um, não. É um por todos e todos por um. Aí está uma verdadeira integração. Mas quando você vai começar isso? Agora, não amanhã, agora. Eu sei que há pais que estão cansados, estão esgotados, mas lembre-se, Deus ainda reina. Você confia em Deus. Põe as coisas na mão de Deus, faça o seu melhor, e Deus fará aquilo que você não pode ou não dá conta de fazer. E claro que todos os filhos, eles têm seus momentos difíceis. Você também foi criança, você foi adolescente, eu fui adolescente. Tem seus momentos de asneiras, besteiras, seus momentos que choram, que riem, que brigam. É um tempo difícil. E você nunca foi, como eu digo, pai de adolescente. Então você vai aprender, vai errar. Porque qualquer coisa, se queremos fazer, nós vamos errar. Mas é melhor errar tentando fazer o que é certo do que deixar o cabresto solto e a coisa correndo livremente, como ensina os ditames imorais ali da televisão, da rua, da escola, dos amigos lá fora. Você tem uma responsabilidade diante de Deus, não só com o seu lar, com o seu casamento, com o seu companheiro, com a sua companheira, mas com estes que Deus lhes deu. É o teu rebanho, você é o pastor deles. Agora, um pastor, ele usa o cajado e usa a vara. Na hora do cajado, vamos acudir, vamos ajudar, mas se precisar de alguma coisinha mais forte, ali está a vara. Eu sou contra esse negócio de pais que tudo é sim, 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 sim. Não, eles têm que entender que na vida eles ouvirão muitos nãos. Agora, sou contra este pai, esta mãe, que também tudo é não, 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 não. Ora, quem é que não desanima? Elogia-os quando fazem as coisas certas e ajude-os a fazer as coisas certas quando eles fazem erradas. É isto.
Mas uma coisa eu quero dizer. Eu creio que falta mais, vamos dizer assim, religião dentro de casa. Falta mais espiritualidade. Falta mais as coisas de Deus. O que existe dentro das casas, muitas vezes, para a mãe ficar quieta, é pôr os filhos diante daqueles filminhos, diante de joguinhos, daí fica aquela criança o tempo todo estático ali diante daquelas coisas. E a verdade é que, o que é que estão criando? O que eles estão aprendendo? Que influência eles estão sofrendo? E sabe que a maioria, uma boa parte desses artistas é tudo mãozinha quebrada por aí. Onde você já viu um leão ter um andado efeminado? Ora, você está trazendo coisa errada só porque não quer ser incomodada? Então para que casou? Para que ter filhos? É para os pais criar, os avós criarem? Não. A responsabilidade é sua. A verdade é que anda faltando mais de Deus em casa. Orar com os filhos. Ensinar-lhes as coisas de Deus. Na hora da refeição, ensinar a agradecer o pão. Agradecer o que tem. Porque o homem é feliz é dentro do que ele tem, não com o que os outros têm. Se olhar para o que os outros dizem ou têm, o que vai causar inveja. Mostra o seu limite é este economicamente, então vamos viver dentro deste limite e vamos de passo a passo avançar para melhorar, mas sempre tendo Deus em primeiro lugar. Davi disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Então veja, é necessário, irmão, você fazer o culto doméstico em sua casa. Você faz isso? Quando o irmão não está em casa, o chefe, você faz isto? Ou algum dos filhos responsabiliza por isto? Aproveite enquanto é tempo, enquanto eles estão ali juntos. Porque depois que crescem, vão para a faculdade para cá, escola para lá, trabalho para cá, tudo é um corre-corre, tem o horário de comer, isso, aquilo. Mas o que é que você pôs dentro dos seus filhos? Eu recordo de uma pequena história que diz que uma família morando no interior, quando aquele velho relógio batia, aquelas pancadas às 8 horas, você sabe. A família se reunia ao redor de uma mesa, ali estava o chefe na cabeceira da mesa, com a Bíblia aberta, fazia uma pequena leitura, cantava alguns hinos, um ou outro orava, às vezes devido ao cansaço era menos o seu culto, porque não deve ser uma coisa exaustiva, e às vezes quando há mais tempo, então se pode delongar mais ali nessa reunião de cultos. Às vezes pode se tratar de problema de casa, de família, entende? Para organizar, uniformizar o melhor caminhar de todos. Resultado, um dia o mais velho disse o seguinte: pai, eu vou para a cidade, vou buscar trabalho na cidade, vou viver lá. E ele foi. E a cadeira dele ficou vazia ali. E aquele rapaz conseguiu um bom emprego, aquele rapaz conseguiu amigos,
tudo para ele era novidade. E um dia ele estava em um lugar com seus amigos, bebendo cerveja, quando naquele lugar havia um velho relógio como na casa do seu pai. E dali um pouco aquele relógio começou. Tom, tom. E ele foi contando as pancadas. E deu 8 pancadas. E o semblante do rapaz caiu. Os amigos já notaram, perguntaram: o que há contigo? E o rapaz começou a chorar. E ele disse: olha, neste momento, na casa de meu pai, na minha família, eles estão reunidos para adorar a Deus, e eu estou aqui ao redor de um ambiente que eu não fui criado, e lá tem uma cadeira vazia, e eu estou indo embora. No outro dia o rapaz estava no seu lugar, ocupando a velha cadeira vazia, a cadeira dele. Mas isto é coisa que tem que se colocar cedo. Sua criança sabe orar o Pai Nosso? Eu tenho uma netinha de 3 anos, ela ora o Pai Nosso. Quando seus pais vão orar pelo alimento, então dá a mão um ao outro, e ela estende a sua mãozinha e ora. Que coisa linda! Agora, você entra no quarto dos seus filhos, antes deles dormirem, para falar de Cristo, para ler ou orar com eles, a oração. É preciso mais religião, vamos dizer assim, dentro de casa. E menos televisão, e menos internet, e menos essas bobageiras, essas jogatinas, essas coisas sociais. Se queremos ser bem-sucedidos espiritualmente, as coisas têm que começar pelas bases, pelos pais. Nós somos as bases. Então, é necessário mais cultos. Não digo uma coisa diária, mas você tem que tirar o tempo para com a sua família. Não seja um crente só dominguista. Não seja um crente somente da internet. Não. Vá à igreja. Adore a Deus. Participe das coisas de Deus. Então você ensina-lhes as coisas espirituais. Porque uma coisa é certa: a família que ora unida permanece unida. A família que busca as coisas de Deus unidas permanece unida. Cria o teu filho, diz a Bíblia, no caminho que deve andar, e mesmo mais tarde ele não se desviará dele. Olha bem, no caminho que ele deve andar, não que ele quer andar. Veja, quando eles vão para a escola as primeiras vezes, vão entusiasmados, daqui um pouquinho, não quero ir mais. Você tem que ir. Por que você não impõe neles enquanto você pode impor as coisas de Deus? E eu vejo agora, no tempo de inverno, às vezes dá dó. Tempo frio, mal está amanhecendo o dia, e lá vai aquelas crianças para a escola. Já aprendeu a levantar, já se cuida, já se vai. Por quê? Porque foi imposto uma responsabilidade, mostrou a eles que é uma responsabilidade ir ao estudo. É uma responsabilidade muito maior
as coisas de Deus. Porque isto é coisas espirituais que não se desvanecerá nesta vida aqui, mas nos levará para o outro lado. É necessário, querido irmão, tenha mais de Deus em casa. Leituras bíblicas, hinos sacros, não essa bagunceira de hinos por aí, que ninguém sabe nem o que é, mas ensinar como aproximar de Deus, como orar, como se jogar nos braços de Deus, como ter mais companheirismo, mais afinidade com Deus. Então veja, ore com seus pequenos, ensina-lhes as coisas espirituais, não os deixe perder tanto tempo diante desses joguinhos eletrônicos por aí, e amizades na rua. Tem mãe que não quer. Onde está a menina? Nem sabe por onde anda. Onde está o garoto? Nem sabe por onde anda. Eu sei que hoje o corre-corre da vida é muito, exige muito. O ganho é pouco, não tem tempo, mas tem uma coisa. É um dever, e dever não se discute. Deveres não se discute. Deveres se cumprem. Então veja, dê mais tempo às coisas de Deus dentro de casa. Moço, querida jovem que nos ouve, menina, busque a Deus. Se você entregar todo o seu coração a Deus, Deus te guiará, Deus te guardará, Deus te dará aquilo que o seu coração deseja. É o que nos diz o Salmo 37, se não me engano, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tire da sua cabeça, adolescente, jovem, este negócio de namoro, casamento, vai se formar primeiro. Daí você escolhe o marido. Porque agora você pode ser escolhida, mas depois que você tiver uma certa estabilidade, então você pode escolher. Agora, saiba como escolher, já temos falado isso aqui, vamos falar em futuros programas, e eu sei que isto é coisas que não nos agrada a todos, mas são verdades. O que vamos fazer? Vamos simplesmente assumir estas verdades. É o que necessitamos fazer. Participe das atividades da comunidade. Viva os conselhos de Deus, as orientações, ouça os conselhos dos mais velhos. Faça teus filhos participarem da escolinha dominical, comecem a coisa. Agora, se os pais não vão, como que os filhos vão? Que exemplo você está dando? Se você critica as pregações do pregador, o que você está ensinando aos seus filhos? Recorde a história de Eliseu. O que fez Eliseu quando aqueles garotos simplesmente criticaram Eliseu? Sobe careca, sobe careca. Quer dizer, o Elias subiu, queremos ver você subir. Aonde aquelas crianças aprenderam isso? Em casa, na mesa, ouvindo seus pais criticarem. Por que não ensinaram? Eliseu está vindo aí, filhos, mesmo que nós não concordemos com ele, mas ao passar por ele, diga: ó, profeta Deus, me abençoe, como vai o senhor? Bem-vindos.
Mas os pais criticavam. E Eliseu então os amaldiçoou. Veja que o homem pode usar o dom de Deus até para uma finalidade indevida. E saiu 2 ursas e mataram 42 crianças. Quem eram os culpados no final da conta? A má criação, a má influência. O que vai se esperar de uma péssima criação? Simplesmente plante a semente certa e você terá a colheita certa. Deus te ajudará, Deus te fortalecerá. Você está cansada, minha irmã? Você está cansado de tanto lutar? Parece que está dando murro em ponta de faca? Não desanime. Há um Deus do céu e Ele está pronto a lhe ajudar. Olhe para Ele, busque a ajuda dEle, busque o conforto e a força nele, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Que Deus os abençoe, e assim nós deixamos para vocês, pais, pare e pense, se você está cumprindo como um cristão os seus deveres cristãos, como pais, como esposa, como esposo, como filhos de Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.